Olha só, você sabe a sua origem? A origem da sua família? Meu amigo, tem muitas pessoas que não sabem e desejam, é claro, saber de onde vieram, de qual nacionalidade são os seus avós, seus bisavós, tataravós, enfim. E olha só, um blog aqui de Paracatu é dedicado a pesquisas na cidade, para desvendar os mistérios e a genealogia de muitas famílias paracatuenses. E através desse blog e dos documentos, é claro, que encontramos nele, também entendemos um pouco da história de Paracatu. E a nossa sala de entrevistas de hoje é especial, faz parte da nossa série de reportagens especiais Paracatu do Príncipe. Nós estamos exibindo aí no mês de outubro, mês em que Paracatu comemora 221 anos. E a nossa sala de entrevistas recebe hoje o pesquisador Eduardo Rocha para tratar desse assunto. Veja. Pesquisadores paracatuenses se dedicam a estudar a história das famílias de Paracatu, através do blog A Raposa do Cerrado, que tem como objetivo principal simplificar e promover a pesquisa genealógica das famílias paracatuenses desde os descobertos do ouro em 1744 e valorizar e salvaguardar o patrimônio documental da região, com a citação de fontes primárias, tais como livros paroquiais, testamentos, inventários, sob a guarda da Matriz de Santo Antônio e do Arquivo Público Municipal de Paracatu, e lutar pela sua preservação. Estamos aqui com Eduardo Rocha, que é um escritor paracatuense. Ele escreve para o blog A Raposa da Chapada. E ele é um historiador também, autodidata aqui em Paracatu. Eduardo, seja bem-vindo. Thalita, muito obrigado. Primeiro, eu não sou historiador, Eu sou um curioso da história de Paracatu. Um pesquisador. Um pesquisador da história de Paracatu, história antiga de Paracatu. Quando você me pergunta sobre o blog A Raposa de Chapada, esse blog é de propriedade de um paracatuense ilustre, chama-se Dr. José Luiz Botelho, e com fortes raízes aqui dentro de Paracatu, é um médico, E então ele já tinha esse blog. Eu simplesmente ajudei ele a complementar o blog. Eu precisava de colaborar com alguma coisa da minha terra, porque eu amo isso aqui como ninguém, Nasci e me criei aqui. Então, e eu observei também que a grande maioria das pessoas tinha um pouco conhecimento a respeito de suas famílias. Quando muito, chegavam aos bisavós. E olhe lá, viu? E eu falei, olha, gente, mas por que nós temos que melhorar esse conhecimento, essa forma das pessoas entenderem a família. É importante conhecer a nossa origem, Exatamente. E não só por isso também, porque a genealogia ela não é muito aceita, principalmente ainda no cenário brasileiro. A genealogia nos países mais avançados da Europa e até mesmo na Ásia e no Oriente, ela tem uma importância fundamental no sentido do conhecimento das famílias, porque aí facilita uma série de coisas, dentre elas a questão de doença, por exemplo, procurar um parente que tem uma medula óssea para poder fazer um transplante. Então, através da genealogia é mais fácil, E por aí afim. Pois bem, então eu resolvi colaborar com o Dr. José Luiz, que eu disse a princípio, um erudito, uma pessoa fantástica, e partimos para isso. E fomos procurar os grandes troncos familiares de Paracatu do século XVIII para cá. Porque nós temos até uma coisa interessante, sabe, Thalita? Consideram Paracatu a partir de 1798, que é quando inicia-se a primeira Câmara de Paracatu, com o Dr. José Gregório Navarro. E quando, na verdade, esqueceram 56 anos da nossa história para trás, que advém do descoberto, presumido de 1744. Então eu fico aquela pergunta, e sempre ficou no meu consciente, mas e essas pessoas não existiram? Quando no início de tudo, nós tínhamos aqui perto de 10 mil almas, aqui dentro de Paracatu, e o que foi feito dessas pessoas? Jogaram elas para as pedras de fogo, como diz o povo? Não, essas pessoas existiram realmente. Está aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma família, de um grande tronco familiar de Paracatu, que são os Gonçalves Torres.
Os Gonçalves Torres são originários do Patriarcado de Lisboa. O primeiro deles se chamava José Gonçalves Torres. Veio para Paracatu, aqui constituiu família, e desse tronco nasce 11 grandes troncos familiares de Paracatu, que advém do século XVIII, não é? Do início do século, praticamente do início do século XVIII. Então, essas histórias que nunca foram contadas, esqueceram esses 56 anos, mas que é verdade, tem que se pensar também no Arraial de Paracatu, porque ele tinha vida própria, não é? Ele vivia, ele com suas satélites florescentes na época, São Domingos, São Sebastião, Lagoa de Santo Antônio, Morro do Cruz das Almas, esse pessoal existiu, não é? Existiu pagando impostos, né? Criando suas famílias. Então foi por isso que nós entendemos que eu particularmente, que poderia dar uma contribuição ao município, aos meus conterrâneos, nesse sentido dessas famílias. Hoje nota-se que Paracatu tem uma população extremamente miscigenada, né? A miscigenação de Paracatu, ela vem da origem, né, Thalita? Eu costumo dizer que Paracatu semelha-se a Salvador, na Bahia, né? Sim. Não é verdade? Me faz lembrar Jorge Amado, né? Uma grande parte da população é negra, né? Negra. Por quê? Porque nós somos uma área de mineração, né, Thalita? Nós vivemos de mineração. E, consequentemente, o negro vinha para as minas como escravos, né? Infelizmente, né? Vinha como escravos. Então, a miscigenação em Paracatu foi muito rápida. Ela começou no século XVIII. Está aí nos livros da matriz de Santo Antônio, da Cúria, Cúria Católica. Está lá os casamentos, estão lá as alforrias, estão lá os batizados. Na igreja matriz, na igreja do Amparo, a antiga igreja do Amparo, na igreja de Santa Ana, e por aí afora. Eduardo, dizem que no Brasil todas as pessoas praticamente, né, uma grande parte, a grande maioria, vem de uma miscigenação. E aqui em Paracatu, acho que isso fica bem mais forte. Acho que aqui é difícil você encontrar uma pessoa que seja de um país específico, que tenha a sua descendência ali só daquele país. É uma coisa interessante Paracatu, sabe? Porque aqui era mina de ouro, né? E, consequentemente, isso aqui dizia, vamos dizer assim, era uma reserva de domínio dos portugueses, né? Os não portugueses chegam em Paracatu da metade do 19 para frente, que são os primeiros ciganos, um italiano, um norte-americano de Nova Orleans, né? Um alemão. Eles começam a chegar a partir da metade do século XIX. Antes era uma reserva portuguesa. Sim. Exclusivamente portuguesa. E o português era muito sábio também na sua colonização. Não estou fazendo a defesa dos portugueses, não. Mas eles eram muito sábios na questão da colonização. E onde tinha ouro, tinha pedra preciosa e tudo mais, que aqui também tinha pedra preciosa no Julgado, né? Aqui próximo, João Pinheiro. Existia garimpos de diamante e tudo. Então isso aqui era muito controlado. Por isso é que é predominantemente português e predominante negros escravos, africanos. Eu estudo há muitos anos a história de Paracatu, desde o século XVIII, desde os primeiros dias, né, de 1744, e eu somente achei até hoje o registro de o nascimento de um índio. Não é? Ele nasce na ribeira do São Marcos, provavelmente em Caiapó. Eu tenho o registro do nascimento dele. Então são curiosidades interessantes, né? E tem outro caso de um outro índio, que casa na Santa Rita, na Lagoa, próxima à Lagoa. Ele era índio, mas de Barueri, da escadaria de Nossa Senhora de Barueri. E tem o documento dele, está aqui no arquivo, não é? Chamava Domingos Pimenta. Ele casa aqui em Paracatu. Então, são os últimos, até agora, os únicos casos que eu conheci. Fora isso, nos anais da Câmara, você vai ver que estão também aqui a questão dos caiapós no Triângulo Mineiro, os camberus lá na Serra das Araras. Mas aqui não se acha, na sede aqui, não se acha de forma nenhuma a presença do índio, do elemento índio.
Interessante, né? Porque, assim, eles passam a impressão para a gente que aqui também houve muitos índios. Pois é, exatamente. Eu também nasci assim, sempre achando, e eu sempre procurei, estou procurando e coisa e tal. Nunca achei. Então, ou houve uma guerra de extermínio, mataram todos de uma vez, ou eles se mudaram, não sei. Na verdade é que não se acha. E eles, principalmente os padres na época, porque eu fazia parte do Estado, né? A Igreja Católica fazia parte do Estado, só se desassocia do Estado depois da proclamação da República, né? Não tem nenhum registro, não consegui até hoje nenhum registro. E tem fatos interessantes aqui, viu, Thalita? Você sabe que em 1881, aqui morre uma senhora com 124 anos. E está aqui no arquivo público o óbito dela. Ela morre com 124 anos. E o Guinness Book coloca como a mulher mais velha do mundo, Jeanne Clément, me parece, é uma francesa, eu não falo francês, né? E ela morre com 122 anos e alguns meses, né? Alguns dias, né? E essa aqui morre com 124 anos, né? Tem um registro, um documento, Tem um documento, né? documento oficial, né? Agora, o escriba da época, o escrivão da época, ele foi omisso porque ele não coloca a ascendência dela. Essa mulher, eu costumo dizer que ela é a viajante do tempo, né? Porque, veja bem, ela nasceu em 1756, né? Sim. Então ela passou por tanta coisa nesse país, né? Ela passou muita mudança, muita, né? Inclusive a independência do Brasil, né? A chegada da corte portuguesa em 1809, e por aí afora uma série de fatos que essa mulher vivenciou até 1881. Ela morre em 1881. Era uma parda, chamava Joana Alves Campos, você não me perguntou o nome dela. Provavelmente dos Alves Campos de Paracatu, né? Porque eu não vejo nenhum outro Alves Campos aqui, provavelmente. Não sei se é verdade. Muito interessante, mas já que nosso tempo está acabando, teremos que encerrar essa entrevista e com certeza tem muito mais assunto aí que pode ser explorado depois, né? A história de Paracatu é belíssima, né? Tem uma história muito bonita para Paracatu. E eu acho que aos mais jovens, porque eu já estou velho, né? Outro dia até me perguntaram a minha idade, né? Quantos anos eu tinha. Eu falei, eu acho que eu tenho 6 anos. Falou, mas 6 anos? Eu falei, porque 69 eu já vivi. E a média de vida do brasileiro é 75 anos. Mas eu quero dizer o seguinte, Thalita, deixando a brincadeira também do lado, é que eu acho que cabe, principalmente aos mais jovens, continuar a pesquisa, fazer pesquisas nas fontes primárias, para que essa história de Paracatu, que essa beleza dessa história seja realmente publicada e realmente descortinada para as novas gerações que vêm aí. Eu acho que talvez seja um pouco das contribuições que eu possa deixar para a minha terra e para os meus conterrâneos, é isso.